E aí galera, tudo bom? Olha só, essa é uma RTX 4080 comprada no AliExpress. Se tá com a gente é porque deu defeito. Então é uma placa aí que de marca conceituada vendida no Brasil, MSI, só que essa aqui foi comprada no AliExpress. Vou citar o nome do rapaz, né, que trouxe a placa pra gente. O nome dele é Maurício, um cara muito gente boa, e parece que ele comprou essa placa, vendeu, e o cara que comprou com ele deu problema. Só que antes de você falar que a placa é ruim e é um problema porque ele comprou no AliExpress, tem índices que pode ser outra coisa. Então a gente vai dar uma analisada aqui, a gente vai acompanhar junto. Eu não sei se eu vou consertar ela, tá? É a primeira 4080 que eu tô investigando, tô analisando. Então tudo que você vê nesse vídeo vai ser natural e a gente vai aprender junto. Beleza? A gente deu por cima uma analisada, mas bem por cima mesmo na internet, e praticamente não tem nada falando. Não fala o que é 1.8, o que é 1.2, o que é... nada. Então meio que a gente vai descobrir aqui, tá? A única coisa que o Maurício falou é que ela parece que deu artefato e depois deu B2 de não dar vídeo, e tá assim. Eu não liguei ela. A gente vai analisar junto aí como é que a gente faz para ver se essa placa tá em curto ou não, e vamos embora. Então pessoal, antes de sair ligando a placa, a gente precisa ver se ela tem curto. Mesmo que o Maurício falou que ela só tá sem vídeo, a gente não pode realmente levar essa informação em consideração, porque já teve casos que a gente recebeu aqui do dono falar que ela não tinha vídeo e na verdade ela estava em curto. E quando a placa está em curto, se a gente ficar tentando ligar, ela pode danificar mais ainda. Beleza, sabendo dessa informação, a gente vai medir o conector, só que esse conector a gente não conhece, eu não sei os pinos. Só sei uma coisa, ele lembra muito a série 3000, aquele primeiro conector lá que saiu na série 3000, diferente desse outro aqui que a gente tem de padrão aí, já utilizado nas placas há muito tempo. Só que a gente tem um macete aqui. O Maurício, quando trouxe essa placa para nós, ele trouxe na caixa completa, então já veio até o adaptador. E esse adaptador aqui vai nos ajudar a identificar os pinos, mesmo sem ter o conhecimento de qual pinos são esses. Por quê? Porque quando eu encaixo aqui na fonte, pelo menos essa linha aqui, ele já me dá essas conexões aqui. E quando ele me dá essas conexões, eu consigo utilizar meu adaptador nessas conexões aqui, ó. E ele meio que já me dá o que é terra, no caso o pino preto, e o que é o amarelo, tá? Então quando eu fazer o teste de continuidade, o preto não pode bipar com o amarelo. Ele pode no máximo fazer um bip, só que não contínuo. Então vamos lá medir. Vamos começar medindo esse ponto aqui, ó. Ó, deu o bip que eu falei, mas tá subindo, sem problema nenhum. Vamos fazer no outro aqui. Mesma coisa. Vamos fazer nesse aqui. Mesma coisa, tá? Subiu a resistência. Esse aqui não precisa porque esse fio aqui é junto. Pode ver que é dois pretos. E agora a gente vai medir esse outro aqui, que é o que ficou faltando aí. Beleza, não apitou. Então a gente sabe que a parte de alimentação de cima não tem problema. Agora a gente vai ver a parte de baixo aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Também, ó. Pode olhar no multímetro. Não deu problema nenhum. Se desse isso aqui, seria um curto. Bom, vou ligar aqui em cima primeiro, aí se der tudo certo, qualquer coisa a gente liga aqui embaixo. Vou colocar o HDMI e minha fonte, ela não tem todas as saídas, ela não tem todas as entradas, né, as saídas, acho que dá pra falar, de 12 volts. Então realmente eu vou ter que usar esse adaptador não só para ter auxiliado na medida ali, mas também para fazer a placa ligar. Quem acompanha o canal sabe, se der vídeo aqui é porque a placa tá, pelo menos em partes, funcionando. Se der vídeo aqui é porque ligou na placa mãe. Então vou ter um cuidado maior aqui, porque essa placa é bastante pesada. Eu vou até segurar ela aqui, porque literalmente essa placa é muito pesada. Então não dá pra simplesmente deixar encaixada e esperar. Então eu liguei ela aqui, ele teve consumo. Não deu vídeo, tá? Tá realmente em tela preta, como o Maurício falou. Vamos só dar uma esperada pra ver se dá um B2, alguma coisa nesse sentido. Porque a linha Pascal, quando tem algum problema de memória, alguma coisa assim, você espera um pouquinho, ela ameaça dar vídeo. Vamos dar um tempo aí. Como é um vídeo de estudo, o Jefferson, o Nelson, ele tá ali atrás da câmera, então ele vai ver junto comigo como essa placa funciona. Beleza. O que dá pra gente fazer é a gente selecionar a placa-mãe na onboard, ligar na onboard e só pra ver o que o GPU-Z vai falar, o que ele tá identificando dessa placa aqui. A gente pode fazer isso. Como é para estudo, dá pra fazer isso. Então pessoal, a gente tem algumas informações aqui, mas assim, eu acho que eu tô com os drives um pouco desatualizados, então não tem muita coisa aqui que o GPU mostra pra gente. O máximo que ele fala é que é um adaptador de vídeo básico. Geralmente isso acontece quando a placa não é reconhecida com um drive. Só que assim, a gente vai atualizar o drive, porque possa ser que tá desse jeito aqui por defeito, porque o nosso drive tá desatualizado. A única coisa que a gente tem certeza que tá em pleno funcionamento é o X16. Ele tá 16 de um lado e tá 16 do outro, só.
Então a gente já descarta aqui qualquer problema com o PCI Express. Por isso que foi interessante a gente ligar aí na onboard e verificar isso, porque tem placas da série 3000 que dá B2 quando esse PCI Express aqui tá sujo, tá com algum problema. O drive a gente vai instalar rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Ó pessoal, a gente colocou um drive mais recente, já começou a reconhecer como 4080, mas demais informações tá tudo quebrado ainda, tá? A única coisa que realmente mudou foi o nome da placa, o restante não ajuda a gente em nada. Então vamos aí partir para a abertura da placa e ver o que a gente encontra. Vocês podem ver, pessoal, tá no lacre da MSI. E assim, o Maurício ele entrou em contato com a AliExpress e o vendedor falou que ia pagar os custos do conserto. Então, por isso que a gente está com total liberdade aí de abrir a placa, porque fomos autorizados, tá bom? Então, é isso aí. Vamos começar a abertura então. Pessoal, o Maurício já tinha me contado por cima assim que ela tinha recebido oxidação e dá pra ver aqui que tem bastante aí zinabre. A gente vai dar uma verificada, tomara que não seja a trilha interna, porque acontece, esses filetinhos que vocês verem aí, ó, esses fiozinhos, eles tudo entra dentro por aqui, então ele vem a conexão daqui, percorre e entra para poder pegar o BGA, que é o chip que tá do outro lado. Se essa oxidação rompeu a trilha, vai ser difícil a gente salvar essa placa, mas ainda assim a gente vai aí tentar, beleza? Ó, a gente acabou de abrir, pessoal, pode ver, a placa tá impecável desse lado aqui. Realmente o problema dela deve estar desse outro lado aqui. A gente também não é maluco de sair mexendo em memória e BGA, porque provavelmente não é a causa do defeito, tá? A gente imagina que seja um erro de comunicação entre a memória e o GPU, mas não por elas, sim por essa oxidação aqui, tá? Bom, vamos continuar abrindo aqui. A gente vai jogar um pouco de K80 aqui, porque como tá bem oxidado, a gente vai jogar aqui para tentar ver se a gente consegue visualizar mais alguma coisinha, tá? O K80, vale lembrar, não é um produto destinado à eletrônica, a gente usa e ele é condutivo. A gente vai aplicar aqui e depois tem que remover ele. Não pode ligar assim, porque não é que a placa vai queimar, mas ela deixa de ligar, tá? A gente vai limpando assim para tirar a oxidação. E lembrando das trilhas lá que a gente comentou, né? A gente tá torcendo que não seja. Ó, pra mim tem dois componentes que tá arrancado aqui. Se for, menos mal. Ou melhor, se for o resistor, menos mal. Provavelmente vai ser esse o defeito. Agora, se for capacitor, o capacitor não ia fazer dar esse defeito. Aí a gente pode cair realmente numa trilha com defeito. Eu vou jogar o microscópio aqui pra vocês verem o que eu tô vendo. Pessoal, eu vou vir aqui com a pinça, tá? Aqui, ó, tô chegando. Ó, aqui a gente tem um componente arrancado e aqui a gente tem um componente arrancado. A gente não faz ideia o que componente é esse. A gente pode medir um lado deles e ver se ele dá continuidade com terra, tá? Mas ainda assim tem resistor que dá continuidade com terra. Então não é 100% aí. O que a gente vai fazer aqui é ver fotos na internet. A gente vai ver foto desse ângulo aqui de outras placas, se tem resistor aí. Isso aqui, pessoal, é para quando não tem body view, não tem PDF. Tem um Strix ali. Tem um Strix? Primeiro aí. Protectorado, porque tem resolução boa. Ó, tem a do Igor Labs também. Igor Labs geralmente eles tiram uma foto boa. Pessoal, parece que é capacitor. Talvez não é o que a gente queria. Capacitor. Só se a oxidação abriu um dos resistores, né? Pode ser também. Não, mentira, às vezes é aquele de 40, né? A gente vai olhar. Porque como o negócio foi bem feio, né? Vamos levar com padrão essa aqui, até porque é o modelo referência. Ó, pessoal, eu tô medindo aqui. É um setor aqui que a gente meio que conhece. A Nvidia geralmente muda um pouco, ou muda bem pouco. Aqui geralmente tem 40, 60 e por aí vai. Então a gente vai medir aqui. A gente só não pode ver em ohm, tá? Em ohm não, em mega. Então aquele 39 ali tá ok. A gente vai medir o próximo aqui. Tá ok. E esse deu 20, é novidade. 20 a gente nunca tinha pegado. Então esse é 20. Ó, a gente tem uma teoria que talvez se a gente ligar agora, ela já até ligue. Porque aquele problema todo de oxidação tava afetando os módulos. Ou não, né? Ou não. Tá, o que a gente viu? Que tava com esse capacitor faltando. A gente não vai mexer nisso agora. A gente, então, já que deu uma limpada na oxidação, pode ter sido isso que estava causando, a gente vai tirar o K80. Aqui limpar contato, esse não tem problema. A gente usa ele para remover o K80. E o que a gente vai fazer?
A gente vai ligar ela e vamos ver na câmera térmica ali se algum módulo de memória não acende, alguma coisa nesse sentido. Pra a gente ver pelo menos para onde tá indo o defeito. Então, pessoal, isso aqui é o chip, aqui as memórias, tá? Aqui tava com o termopad, eu acabei de tirar. Então vamos ligar aí e vamos ver como é que vai ser. Colocando um dissipador pequenininho aqui para não atrapalhar nossa visualização. Então liguei. Não dá para falar muita coisa não. Eu só vi que essas memórias estão um pouquinho mais quentes, mas pode ser porque a parte da alimentação do GPU é desse lado e acaba esquentando elas também. Bom, a gente vai dar uma análise mais profunda aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. E aí se a gente matar o defeito, a gente explica mais ou menos o que solucionou o defeito, beleza? Porque senão a gente provavelmente não vai achar o defeito. Então, turma, hoje já é outro dia. E infelizmente a gente não concluiu o reparo, tá? A gente não conseguiu reparar a placa. Só que chegamos no diagnóstico. A gente sabe onde está o defeito, a gente sabe qual que é o problema. Essa placa aqui, ela é extremamente nova. Então a gente não tem board view, que é aquele documento que mostra mais ou menos onde cada pino é ligado em qual. A gente não tem esquema elétrico, onde fala por que aquele componente está ali e ele envia um sinal para tal lugar e te dá um norte. A gente não tem isso, tá? É uma placa muito nova, inclusive tem reviews aí falando coisas básicas, tipo tensão da memória, tensão de 1.8 de maneira incorreta, que a gente já viu. Então assim, como é tudo muito novo, acontece que não tem informação direito, então acaba acontecendo essas coisas. Inclusive pra gente do reparo, a gente também é prejudicado quando a placa é extremamente nova, porque a gente não tem quase informação. Mas a gente sempre consegue se virar, a gente começa a usar as ferramentas que a gente utilizava antes de ter essas coisas, né? Que é prática pura, a gente faz tudo na prática. Então eu vou mostrar mais ou menos o que eu já fiz. Ó, aqui a gente tem uma memória removida. Essa memória ela tá aqui, vou colocar aqui do lado. Ela é a... Acho que tá dando pra ler, né? Ela é a 2P-U47, se eu não me engano, acho que é isso. E embaixo ela tá D8BZF. O que acontece? Essa memória é a GDDR6X 2 GB, então cada módulo desse ele é 2 GB, tá bom? E além dessa memória removida, vocês viram que eu passei um fio ali, tem um fio passando aqui. Eu coloquei o fio nesse pino aqui, tá meio bagunçada a solda, mas é esse pino aqui. Imagina esse pino desse outro lado, tá? É que tá a solda meio assim, mas não tá encostando aqui no outro ali, tá, gente? Eu já me disse aí. Então eu coloquei a solda nesse pino aqui. Por que eu fiz isso? Porque esse pino ele está rompido, ele está isolado. A oxidação ela matou exatamente esse ponto ele é ligado aqui no chip. E como ele não está tendo comunicação, porque a oxidação meio que rompeu o sinal, essa memória não funciona e essa memória a gente também tem indícios que está com problema, tá? Mas a gente não quis mexer nessa sem tentar antes resolver essa, porque daí não ia adiantar. A gente só ia estressar a placa ao calor. E eu também passei o fio em volta aqui do baixo do GPU, por quê? Porque como esses pads eles são muito sensíveis, se eu der algum puxão, assim... Coisas mínimas, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tipo fazer isso aqui, ó, sabe? Coisa bem levinha, já pode machucar o pad aqui. Então eu dei essa volta para sempre que eu puxar, fazendo os testes, o fio ele meio que vai estar preso aqui, então não vai dar problema pro pad ali. E analisando, eu consegui achar esse pad do outro lado que eu raspei um pouquinho. O Maurício falou que eu podia tentar aí fazer qualquer tipo de reparo, então eu raspei um pouquinho ela aqui. Esse é o outro lado do PCB. Tá bom, gente? Então, a área que a gente vai analisar é essa. O pad, ele tá rompido daqui pra cá, tá bom? Daqui pra cá. Então, eu vou medir aqui com vocês, ó. Eu vou pegar aquele... Vou colocar aqui na frente. Eu vou pegar aqui, vou colocar no multímetro. Vocês vão ver que vai dar contato, ó. Tá vendo? Ele tá aqui no fio. Então, ó. Tá dando contato aqui com o meu multímetro. Minha ponta tá boa. Esse pad é o que tá ligado... aqui, ó, a esse pad aqui, tá bom? Então quando a gente vira pra cá, eu raspando com todo cuidado com essa Dremel super leve, para não estressar o PCB, a gente vê que ele tem contato com esse ponto aqui, ó. Tá vendo, ó? Da memória pra cá, tá bom, certo? Só que quando você faz uma varredura em canais próximos aqui, ó, não tem contato nenhum. E qual que é o problema? O problema é que eu até parei de raspar para não ficar mexendo na placa e não encontrar solução. O que eu acredito?
que acontece nessa situação? Essa trilha, ela não passa em cima do layer. Então, porque aqui eu tô com outra sucata. Essa tá bem feio assim, porque é uma sucata, tá, gente? Essa aqui é uma 3070 Ti. Tá bom? Ela já não tem mais chip de memória, ela já não tem mais nada. Mas no meu ponto de vista é a placa que a gente tem de sucata aqui mais próximo dessa 4080. Então eu fiz a mesma ligação aqui, ó, do fio lá. Tá bom? Eu passei aqui em volta do capacitor também para não arrancar o pad. E assim, quando eu pego aqui, ó, vou colocar aqui no fio de novo, tá? Então, ó, esse fio, vou fazer o teste aqui. Ó, tá no fio e vou medir lá aquele ponto, ó. Tá vendo? Vocês veem que tem contato, o multímetro ele tá conversando com o cabo. Tá uma ligação direta. E esse mesmo fio, esse ponto, ele vai pra cá, ó. Tá vendo? Então vocês notam aqui, ó. Daqui vai direto pra cá. Só que não é um fio direto que vem pra cá. Ele entra dentro do layer e vai até o BGA, que é esse ponto aqui, nessa situação. E então, resumindo, vou resumir para vocês. A gente tem esse PCB, tá? Ele tem essa parte aqui que a gente enxerga e tem essa outra parte que a gente enxerga. Pode ver que eu fiz teste de raspagem aqui também. Só que assim, o PCB ele não tem só esse tanto de layer. Ele tem mais ou menos, eu vou chutar umas 8. Então ele tem 1, 2 e mais 6 que fica aqui dentro. Inclusive se você cortar o PCB assim no meio, você vai ver que ele tem vários filetinhos assim de cobre, aquilo ali é tudo layer. A gente acredita que esse pino aqui da memória, quando ele vai ser ligado na GPU, ele entra para dentro de um desses layers. Então ele faz assim, ó. Então, ó, vou desenhar aqui para vocês, eu sou muito bom em desenhar. Então vamos lá. O que acontece? Tem aquele pino que tá aqui e tem o pino do GPU, tá? Aqui é o GPU, aqui é a memória. Ele não passa por cima do PCB, sabe? E nem por baixo, tá? Por baixo seria aqui, por cima seria aqui. Ele não faz isso. Ele faz um caminho assim, ó, por dentro da PCB ele faz esse caminho. E esse por dentro, infelizmente, a gente não tem acesso. Porque imagina que, ó, a minha mão é o primeiro layer, a segunda mão é o segundo layer. Para eu ter acesso ao segundo layer, eu tenho que raspar o primeiro, mas se eu raspar o primeiro, eu vou danificar outras coisas. Por isso que a gente não conseguiu reparar a placa do Maurício. Eu tava editando o vídeo e vi que ficou um pouco vaga a informação, tá? Em relação ao pad. Como é que eu sei que o pad tá ruim? Todo pad ele tem que dar referência com terra. Então lembra esse aqui que eu tava pegando referência? Ó, olha ali. Tá dando uma referência. E esse que eu falei no meio do vídeo que tá rompido, ó, ele não dá referência nenhuma, tá? Outra coisa. Qual que seria a possível solução que a gente teria nesse caso? Seria remover o chip e fazer uma ligação direta. Ó, tô com essa 3070 Ti e a gente sabe que esse ponto ele vem até aqui. Então o que acontece? Eu removeria o chip, pegaria aqui, ó, mostra ali no microscópio. Então o que eu faria? Pegaria o chip, removeria o chip e puxaria uma trilha desse ponto até esse ponto aqui, que é o que dá contato, né? É o que dá contato. Aí pegaria desse ponto. Então, mas teria que tirar o chip. Por que eu não fiz isso? Porque eu não sei se o stencil que eu tenho da 3070 Ti serve na 4080. Vou esperar o Maurício resolver com o chinês, com o do AliExpress, para ver que posição que a gente toma. Porque se eu tirar esse chip e o chinês pedir a placa de volta, vai complicar o Maurício. Agora, se o chinês liberar a gente para fazer qualquer tipo de coisa, aí a gente vai tentar o mod, né, puxando o fio, e aí provavelmente até vai arrumar a placa se o stencil for mesmo. Tá bom? Então, provavelmente esse vídeo aí vai ter uma segunda parte. Então é isso aí, turma. Depois dessa análise e tudo, eu fiquei triste, sabe? Dar a notícia pro cara assim, porque, né, não sei se ele vai ter recuperação do dinheiro, a pessoa que comprou. E assim, não dá nem pra julgar muito, porque foi oxidação. A oxidação não é culpa do vendedor, no caso Maurício, não é culpa da MSI que fabricou a placa, não é culpa do chinês. E assim, dá até para relevar que também não é culpa nem do cliente, caso ele não tenha noção que a oxidação ela é tão danosa, assim, para os componentes eletrônicos. Infelizmente a gente costuma dizer que isso é uma fatalidade, tá? Foi uma fatalidade, não teve ninguém com a intenção cometer aquele crime, aquele problema, foi tipo uma fatalidade. E antes que vocês comentem, placa nesse valor, tem que comprar no Brasil com garantia e tudo mais, a maioria dos RMA ia negar. Tá, a maioria dos RMA ia negar, a gente sabe que nega porque a gente recebe, bate no RMA, ele nega com uma oxidação, aí vem pra gente reparar. A boa parte dos casos dá reparo, mas infelizmente quando ocorre isso, não dá. E assim, gente, se você tem uma placa dessa,
que Então, eu até comentei uma coisa com o Maurício, que eu falei que se o projeto deles não tivesse esse recorte aqui, ó, a placa poderia estar funcionando até agora, porque isso daqui, ó, esse recorte aqui, ó, que fez cair a oxidação, o líquido, eu não sei bem se foi realmente maresia. Embora a pessoa que comprou essa placa seja aqui da praia, eu não sei se foi realmente maresia, porque foi muito rápido. Essa placa tem pouco tempo de lançamento e oxidou desta maneira aí, desta forma aí. Então, se essa parte aqui fosse fechada, provavelmente não ia acontecer esse dano aí. Mas como é exposta, aconteceu. Então assim, fica esse ponto de observação para os fabricantes, a MSI inclusive, que foi quem fabricou esse projeto, que seria legal manter essa parte tampada, nem que seja com um plastiquinho de encaixe, alguma coisa nesse sentido. E voltando, você que tem uma placa assim e sofre com problema de oxidação, já fica ligado. Não deixa essa área exposta, tampa, faz alguma coisa ali para isolar. Eu acredito que não vai aumentar a tua temperatura, vai ficar tranquilo. Ali é mesmo só um design da placa, eu acredito que não vai mudar em nada. Se subir 1 grau é muito, sabe? Então é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Uma notícia triste, a gente não gosta, mas acontece. Se o Maurício não resolver com o chinês, sei lá o que acontecer, a placa vai ficar aqui, imagino eu que ele não vai retirar. Provavelmente a gente volta aí com uma parte 2. Beleza? Valeu!